Olá, meu querido. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e tudo o que você fizer. Venha a prosperar no Senhor. Nós somos muito questionados a respeito do que é dízimo, do que é oferta, do que é primícias. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre primícias. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, Paulo escrevendo à igreja que está em Roma, ele explica e ensina à igreja uma ministração. Ele diz: mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Está em Romanos capítulo 11, versículo 16. O povo de Israel, ou os israelitas, receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a Ele, separarem ao Senhor os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, o primeiro fruto dos ventres dos seus animais e também os primeiros frutos da terra, da colheita. Na hora da colheita, o primeiro feixe pertence a Deus e deveria ser apresentado pelo sacerdote como uma oferta de movimento ao Senhor. Destes primeiros frutos, também era feita uma oferta de cereais ao Senhor. Portanto, Paulo, o que ele estava dizendo aqui, que ao santificar a primeira parte, a mais importante, você também santifica o restante que vem depois dela. Quando alguém santifica as primícias, que são os primeiros frutos, santifica o que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta, incluindo a massa dos cereais e dos pães que eles comeriam depois. Ou seja, daquilo que o homem usufrui da bênção de Deus, da colheita, também é abençoado através da oferta de primícias. Uma outra ilustração também que é apresentada aqui em Romanos 11:16, fala da raiz, para fortalecer o entendimento deste princípio importante. Se a raiz, que é a parte mais importante, ou seja, aquela que surgiu primeiro, da planta, a raiz da planta, for santificada, então os ramos e tudo que surgir após isso, frutos, folhas, serão santificados, serão consagrados, protegidos pelo Senhor. Este é o que os judeus receberam da lei de Moisés. Se santificassem ao Senhor as primícias, logo, toda a renda, ou seja, tudo que restou após as primícias, estariam santificados, e o restante da renda que ficava em suas mãos seria grandemente abençoado. Por isso, Deus poderia fazer com que se enchesse fartamente os seus lagares de cereais e transbordasse de vinho os seus depósitos. Isso não apenas explica as primícias, mas também nos mostra o poder que a primícia tem de santificar o restante que fica em nossas mãos. Esse é o princípio da semeadura de primícias, esse é o princípio que Deus estabeleceu para que os seus filhos fossem abençoados. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar você, que você possa estabelecer na sua vida esse princípio tão importante que Deus instruiu o seu povo. Fique na bênção, fique na paz.